Olá a todos e todas que irão assistir esse programa, né? Para quem não me conhece, meu nome é Guilherme, que hoje está na linha, que hoje comanda, está na linha de frente, né? Do que é uma mesa de debates, né? Hoje vai começar de novo, né? Conforme como acontece toda sexta-feira, né? Mais um programa do Notícias Comentadas, né? Aonde que eu irei fazer o comentário de algumas notícias que aconteceram nessa semana, na verdade, fazer alguns pressupostos, né? É, refletir um pouco, né? Sobre os principais fatos da semana, né? Antes de começar, já aproveita, já curtam o canal Mesa de Debate, se inscrevam no canal, curtam o vídeo, curtam a página no Facebook, né? Que é bastante importante para a internet, para o YouTube, perceber que esse vídeo é bom e que vale a pena ser divulgado, né? Hoje, nessa semana, mais uma vez, vamos falar um pouco, né, da questão envolvendo a vacina, do coronavírus, né, que é impossível não pautar toda semana, porque é um dos principais fatos que está acontecendo no ano, né. E, e hoje, né, é, nós vamos conversar sobre a questão da Anvisa, né? Envolvendo toda a polêmica do, da vacina do coronavírus, né? No Coronavac, né? E que acho que vale importante conversar aqui, né? O, a gente sabe que tem várias vacinas, né, que estão sendo feitas, né, com o objetivo de imunizar a questão do coronavírus, e uma delas é o Coronavac, né, a vacina da China que está sendo testada, que foi testada no Butantan e agora está passando pela questão da Anvisa, né. Essa vacina, né, a vacina que ela estava tendo um resultado bastante positivo, né, em relação à questão de toda a fase de testagem que ela passou, é, as reações, de acordo com, inclusive, com o próprio relatório do que foi extraído, né, das experiências, as reações foram mínimas e 95, mais ou menos 95% de confiabilidade, ou seja, as reações, inclusive, foram coisas pequenas, como coceira, dor de cabeça mínima, nada que afetasse, né, a vida, né, da pessoa que está sendo tomada. Né? A Anvisa, depois de certa polêmica, né, resolveu testar. E aí aconteceu um negócio bastante complicado, que teve a primeira reação grave, né, da pessoa que testou. E no começo da semana a tese era de que a pessoa morreu por conta de ter tomado a vacina, né? Se paralisou, né, os testes, né? É uma coisa que foi bastante suspeita, né? Porque é, o, como que uma vacina que, que tinha bastante confiabilidade, que passou pelo Butantan, que fez o teste, e aconteceu a primeira vez de uma pessoa ter tomado e ter morrido. Né? O que aconteceu foi, né, que se investigou, né, a pessoa
que fez o teste e, na verdade, né, constou que a pessoa morreu não por conta, né, não por conta da vacina, né, mas sim constou, né, constou que a pessoa se matou, né, inclusive com dose de álcool, né, no sangue. Muito provavelmente a pessoa deve ter, sei lá, exagerado na bebida a ponto de acontecer isso. Acontece, né, infelizmente. Mas só que a morte dessa pessoa que antes foi atribuída para a questão da vacina não foi por conta da vacina, mas foi por conta dessa questão, né? Isso fez com que a Anvisa retomasse os testes, até porque a gente sabe do histórico do governo federal, né, de ser negacionista, de ser anti-ciência e de ser alinhado até então ao governo do Trump, né, que agora vai sair, agora é o Biden, né, e de se posicionar, apesar de ter 1000 relações comerciais com a própria China, de fazer bravata contra a China, né? Então a gente sabe do histórico desse governo que hoje está no controle da Anvisa, e isso, né, acabou gerando uma suspeita, acabou gerando uma certa desconfiança, né? Não, assim, acho que é cedo ainda para bater o martelo e falar que a culpa foi porque houve manipulação, houve uma ação de má fé, né? Mas a gente sabe que a gente sabe, né, desse histórico do governo, sabe? Inclusive se posicionar contra a vacina oriunda da China. E a gente sabe da atitude, sabe que isso pode ser bastante suspeito, né? Ainda que não pode bater o martelo, mas sabe que isso deixa uma certa pulga nas orelhas, e houve toda uma pressão, toda uma repercussão ruim, né? Que fez com que a Anvisa tivesse que retomar os testes da vacina de novo, né? E inclusive depois de hoje, acho que ontem, depois de terminar o teste, inclusive a Anvisa estava querendo mandar a delegação para a China para ver a questão do laboratório. Acho ainda que pode ter algum conflito político aí, mas acho que não é nada de uma questão de outro mundo, né? Nesse ponto de vista, né, nessa questão, a gente tem que entender que a vacinação, né, é uma coisa que é da parte da ciência, né? A ciência que, inclusive, todo mundo sabe que não precisa nem entrar em questão aqui, né? Que salvou vidas, né? Se não fosse pela vacina, provavelmente a humanidade não poderia nem existir mais, né? E nesse ponto, e na ciência a gente sabe que existe um método, né? E que um desses métodos é tipo você fazer um experimento, né? Você colhe o resultado desse experimento, faz uma comparação, né? E tira uma conclusão. É um método, né, inclusive, a gente chama de método empírico, né? E acho que esse experimento, esse trabalho, né, tem que ser levado bastante em consideração, né? E tem que ser bastante relevado. Então, ou seja, então retomando aqui os testes, né, que foram
feito em base da ciência, né, em base a um estudo científico, o que aconteceu? Ele viu que, né, ele viu que teve reações mínimas e teve bastante confiabilidade. O que soa, de novo, suspeito uma pessoa ter tomado a vacina e ter morrido, o que reforça o que já se mostrou ser errado, porque a pessoa não morreu não por conta da vacina, né? Mais uma vez o governo Bolsonaro, né, manteve uma postura anti-vacina, anti-ciência, uma postura negacionista, colocando o conflito político, né, a briga política acima da vida das pessoas, né? A declaração do governo Bolsonaro, né, acho que isso foi numa segunda ou numa terça, né, foi de que o Jair ganhou mais uma. Tipo, tem mais de mais de 160 mil mortos, né, por Covid. É preciso urgente uma imunização, né? Depois a gente vai entrar na questão da segunda onda, né, que o Brasil corre o risco. E é inadmissível que alguém comemore algo que seria benéfico para a população, seria benéfico para a grande maioria da população que está sofrendo com essa pandemia, é algo que dê errado, né? E então, assim, bastante, mais uma vez, o governo Bolsonaro, que quase todo dia toma atitudes lamentáveis, o governo Bolsonaro toma uma atitude lamentável de comemorar, né, essa questão, né, antes, inclusive, de saber do que aconteceu de fato. E também a gente estamos falando de um cara que perdeu a vida. Então, o cara comemorar essa questão, indiretamente, o cara está comemorando a morte de uma pessoa, né, em benefício dos seus interesses, em benefício dos seus interesses políticos. Então, ou seja, mais uma atitude lamentável, né? Preciso, né? É preciso uma investigação, né, sobre essa questão, uma investigação, inclusive, sobre a Anvisa, para entender de fato, né, essa questão que a Anvisa tem responsabilizado a vacina na morte de uma pessoa na qual ela não foi responsável, né? Mais uma vez, né? Não querendo bater o martelo diretamente, né? Fazer esse tipo de acusações é bastante complicada, né? Mas só que isso pode ser considerado como fraude, inclusive, né? De distorcer dados de qualquer de um fato, de um experimento, como estamos falando aqui, em benefício político, em benefício pessoal de uma pessoa. É uma fraude, né? Isso em última instância é crime, né? E assim, precisa ser investigado, estão tendo uma investigação em relação a isso, né? Mas, mais uma vez, assim, mas sem querer julgar, sem querer bater o martelo. Assim, e também, colocando assim, longe também de confiar na justiça, né? Eu acho que, inclusive, uma investigação
nesse sentido, tem que partir, inclusive, da própria sociedade, dos próprios trabalhadores, da comunidade científica, inclusive, que entende o assunto, né? Antes do que a justiça, né? Mais uma vez, né? Porque por conta de todo esse histórico do governo Bolsonaro em relação à questão da vacina da China, né? Que mais uma vez é uma coisa bastante que é uma coisa bastante suspeita, bastante perigosa, por conta dessa relação e tudo mais, né? Mais uma vez, quem sai perdendo nessa disputa, né? São os trabalhadores, né? O Brasil ainda é o segundo país que mais morre por Covid, lembrando que é o país que menos testou, né? Então, se a gente for levar a questão da morte subnotificada, esse número aumenta, né? E, mais uma vez, como a gente está correndo o risco de ter uma segunda onda, né? Uma segunda onda, então, assim, o risco de esse número aumentar, de morrer mais 80 mil pessoas, é muito grande, né? E, continuando, né, na verdade, toda essa questão foi uma entrevista, né, que ele deu, uma coletiva de imprensa, né? E num país onde que se mata mais, onde o Brasil é um país onde o vírus levou embora mais de 160 mil pessoas, o Bolsonaro fala que o Brasil tem que deixar de ser um país de marica, né? Um comentário bastante, inclusive, homofóbico por parte dele, né? Reforçando esse caráter que ele sempre teve, né? O país de marica, né? O que o Bolsonaro quer dizer? Que o país, que o povo brasileiro, o trabalhador brasileiro, tem que tomar coragem e bater de frente contra o vírus, porque tem que trabalhar um discurso que ele sempre fez na questão da pandemia, para poder negar os direitos que os trabalhadores têm que ter, que são direitos, inclusive, constitucionais assegurados na Constituição, que os trabalhadores têm que ter, principalmente nesse momento que não é nada normal, né? E por trás dessa figura, né, que o Bolsonaro exaltou, né, que é a figura macho, homem e tal, que corajoso, que enfrenta os desafios, tá? Na lógica, o Bolsonaro quer dizer que para o peão tem que se arriscar mesmo, né, para o trabalhador tem que se arriscar, e se for preciso tem que dar a vida, porque importante o patrão, um grande empresário, enriquecer à custa na vida de milhares de pessoas que estão sendo ceifadas por conta da pandemia. Na prática, o que o Bolsonaro quer dizer é isso, tipo, mais uma vez se mostra que está pouco se importando, né, com a vida de milhares de pessoas, né, que perderam e que correm o risco ainda de perder a vida por conta dessa postura. É mais uma vez um menosprezo com a ciência e uma postura negacionista, né? Porque não é simplesmente uma questão de coragem de enfrentar essa questão ou não, é o fato de que o vírus existe, o vírus está aí, as pessoas correm o risco de ser contaminadas pelo vírus e correm o risco de morrer, né? E essa questão, isso não passa a ter coragem de sair nas ruas e ter a sua vida normal frente a essa questão, porque o vírus está aí e foi comprovado já que isso pode
que isso pode ser ceifado, que as pessoas podem perder a vida por conta do vírus. Foi comprovado já. Então, assim, é um absurdo, mais um absurdo que um chefe de Estado tenha uma postura inconsequente, tenha uma postura criminosa em relação a essa questão, né? É um governo, né, que não tem, né, o mínimo de um projeto sanitário para enfrentar a crise, né, porque a sensação que o governo passa é que basta, né, tomar cloroquina, né, que é assim que diferentemente do que a vacina é um remédio que não tem lá a sua comprovação científica, é um remédio bastante questionável na sua comprovação científica. Obviamente que existe toda uma questão depois que se levantou, que quando se deve tomar o remédio ou não, mas só que é um remédio bastante questionável e que, inclusive mantendo postura bastante complicada também, falando que as pessoas, em casos leves, tinham que ir para o hospital, ser internadas, sendo que poderia ficar em casa, contrariando, inclusive, medidas do Mandetta, assim, inclusive, assim, obviamente que tem toda a questão do investimento, né, do investimento, da capacidade do hospital de receber tanta gente, mas só que uma postura bastante complicada também, mostrando que não tem projeto para a crise sanitária. E é como eu falei uma outra vez, nas primeiras lives, inclusive que eu fiz com o André por um tempo, que fazia parte do canal, tipo, se a cloroquina fosse uma medida salvacionista que resolvesse todos os problemas, por que só o Brasil está usando, né? E os outros países não, né? Na França já proibiu essa questão, né? Tipo, a crise sanitária não é um problema só do Brasil, ainda que esteja afetando muito o Brasil, não é um problema só do Brasil, é um problema mundial, né? E se fosse uma solução tão fácil assim, o Bolsonaro, o Brasil, outros países estariam adotando a questão da cloroquina e a cloroquina inclusive o Brasil estaria exportando cloroquina, talvez, né? Né? Só que não é esse cenário, que é bastante complicado, né? E esse discurso de marica, né, que ele fala, mostra também uma postura que ele é um cara privilegiado, né, um cara que tem seu privilégio de ficar na sua casa com a sua aposentadoria de mais de 20 mil, né, não vou querer arriscar número, mas seu salário de presidente também, que não é baixo, muito pelo contrário, né? E é o cara que sai pouco para trabalhar e tudo mais. Então, assim, é meio complicado, né? Tipo, o trabalhador comum não tem a vida que o Bolsonaro, a vida de rei que o Bolsonaro leva, ou de deputados, senadores, juízes que levam. O trabalhador recebe um salário miserável e precisa ir trabalhar todo dia, pegar ônibus, né? Pegar trem, metrô para poder trabalhar, né? Ou seja, então é uma vida que o Bolsonaro não leva, né? O Bolsonaro é negacionista, né? Faz seu discurso negacionista, fala que as pessoas precisam trabalhar, mas ele está lá na casa dele, tranquilo, ficando em casa, tal. É um discurso que vale para o cara que é pobre, né? Não vale para o cara que é rico, né? Mostrando mais uma vez o caráter desse governo, né? E mostrando assim o absurdo que é
o Bolsonaro, mesmo com 160 mil mortos, querer que mais pessoas se sacrifiquem em prol dos interesses dele e em prol também, principalmente, dos interesses dos empresários muitos que apoiam ele, têm, né? Então é um absurdo, né? E acho que esse primeiro ponto é isso mesmo. Vamos acompanhar essa questão, né? Porque é uma questão bastante importante, né? Bastante, bastante urgente, né? E vamos, né? Acompanhar, fazer mais análise, possivelmente, né? Trazer mais pessoas, trazer outras pessoas, fazer entrevistas sobre essa questão, né? Estão pensando futuramente, né? Fazer uma entrevista em relação a isso, né? Mas vamos continuar seguindo essa questão, né? Então vamos, né? Vamos agora, né? Falar sobre o Covid, né? Falar do número, do Covid no Brasil, como que está, né, a situação no país, né? O número de ontem, né, se eu não me engano, teve 920 mortos por Covid, né? Nas semanas passadas, os números de capitais como São Paulo não estavam sendo contados, então o número de contágio caiu, né? Estava numa faixa de 500, aí contou as capitais e subiu para 900, né? E lembrando que também, né, lembrando que o Brasil é o país que menos se testa, né? E agora o governo federal manteve uma postura de cortar o investimento, né, da pandemia, né? Diferentemente do discurso que ele vem pregando, falando que o governo investiu milhões no combate à pandemia, sendo que não é verdade isso, né? E que essa falta de investimento, por exemplo, impede a criação de testes para poder dar um norte, né, para poder combater a pandemia, né? Diminuiu, né, o número, né, de mortos, né? Mas só que é um número bastante preocupante, né? Porque o Brasil, por muitos meses, né, esse ano durante a pandemia, se manteve no número de 1.000 a 1.500 mortos por dia, número contabilizados, né? Números de mortes oficiais, né? E abaixou, né, o número, mas só que 900 mortos é um número bastante preocupante. E é um número que é preciso ainda a gente ficar em alerta, prestar bastante atenção, ficar em alerta, por conta, por conta que a pandemia não passou. Por mais que tanto o governo federal e também o governo estadual estão fazendo toda a propaganda de que o pior já passou, as coisas estão reabrindo, as pessoas estão saindo, por mais que estejam forçando a vida a voltar à sua normalidade, o vírus está aí e a pandemia não acabou, né? Então é momento de ficar em alerta, principalmente, né? A gente tem
principalmente a gente tem uma segunda onda na Europa, né, que já se preocupa, a Itália, né, a Itália que no começo da pandemia, antes, quando, né, no começo da pandemia, tinha números bastante preocupantes, números bastante complicados em relação a mortos, né? Esses números estão voltando a crescer, estão voltando a chegar num patamar de como que estava no começo, né? Por conta dessa segunda onda. Além de outros países, né? Então isso faz parte, é bom prestar atenção, né? Essa segunda onda, como que isso vai afetar o país, né? E lembrando também, né, que de acordo com as pesquisas, com as notícias de ontem, São Paulo aumentou o número de casos, né, por COVID, de contágios por Covid. Então, muitos pesquisadores, muitos cientistas já estão prevendo que essa segunda onda vai começar, né? Isso já vai começar. Então isso mais uma vez é mais um motivo da gente de ficar em alerta, de ficar em alerta, né? E inclusive de se mobilizar para poder ter medidas efetivas em combate ao coronavírus e lutar para que nenhum setor antivacina prejudique o desenvolvimento da vacina do Brasil, independente de qual lugar onde que ela vem, né? Mas porque, se a gente for pensar isso no ponto de vista de quem está tomando, de quem está se imunizando, um lugar também, ao meu ver, pouco importa, né? Essa aqui, Getão, né? Falamos um pouco, né? Um pouco não, bastante, né, sobre a questão do coronavírus, né? E vamos continuar, né, com a coletiva de imprensa, né, que o governo Bolsonaro fez, né? Mas dessa vez falar um pouco do discurso, né, que ele fez contra o novo governo, né, dos Estados Unidos, o governo do Biden, um discurso que chega até a ser cômico, né? Chega a ser até cômico, né? O que ele falou, né? Numa discussão que envolve a questão da Amazonas, né? Que acho que é a principal pauta que o governo Bolsonaro entra em conflito com o democrata Biden. Ele disse que se faltar saliva, vamos ter pólvora, né? Ou seja, quando acabar o discurso, o Brasil vai para a guerra contra os Estados Unidos. Isso é um tremendo de um absurdo, né? Uma política inconsequente, né? E depois a gente vai desenvolver aqui, né? Isso também chega a ser até uma bravata por parte do governo brasileiro, né? A gente vai desenvolver isso aqui depois, mas não chega a ser hilário, né? Por que isso chega a ser hilário, né? O Brasil falar que vai guerrear contra os Estados Unidos, que vai para a guerra com os Estados Unidos? Porque o Brasil não tem condição nenhuma de enfrentar o exército norte-americano. Não tem condição, né? O arsenal do Brasil, do ponto de vista de soldados, do ponto de vista de caça, do ponto de vista de tudo, de investimento também militar, o Brasil está muito atrás dos Estados Unidos, né? E se a gente vai para uma guerra e a gente vê a questão de correlação de forças, né, que existe, né, num combate,
A gente sabe que se num cenário hipotético, coisa que eu acho que muito provavelmente não vai acontecer, então espero-se que não, mas muito provavelmente não vai acontecer, mas num cenário hipotético, se o Brasil entra em guerra com os Estados Unidos, o Brasil é massacrado. O Brasil não tem condição de entrar em guerra com ninguém, e ainda bem que não tem condição de entrar em guerra com ninguém, porque numa guerra quem paga a vida não é quem está governando, quem paga a vida são os trabalhadores, né? Então ainda bem que o Brasil não tem condição de entrar em guerra com ninguém, né? Mas supondo, né, o mas supondo que supondo que entrasse, o Brasil ia ser massacrado por conta da força de um exército e por conta da força de outro. A gente, quando analisa um conflito militar, tem que analisar dessa perspectiva. Obviamente, se comparar um arsenal de um ao arsenal do outro, o Brasil perde, né? Mas, ao mesmo tempo, vamos lá, por que eu acho que isso, né, chega a ser uma bravata, né? Se a gente for pegar o discurso do Bolsonaro, né, logo após que o Biden foi mostrando que ia ganhar as eleições, e logo após que o Biden ganhou efetivamente as eleições, né, a gente vai ver uma postura do Bolsonaro tentando se descolar do Donald Trump, né? Sendo que o Donald Trump não é a pessoa mais importante do mundo, né? Ao mesmo tempo, né? Ao mesmo tempo, existiu toda uma propaganda de setores bolsonaristas fazendo endosso, coro com a tese do próprio Trump, né, de que as eleições foram fraudadas, que precisa recontar, a tese de que o Trump ia para a justiça, né, fazendo todos os coro, né, lembrando que eu fiz ontem, né, uma entrevista, né, com o Antônio Carlos Mazeu, professor da USP, professor da PUC, que ficou muito boa em relação às eleições dos Estados Unidos, que entre várias outras coisas, e de uma maneira muito mais detalhada que eu estou fazendo aqui, isso aqui é um apanhado geral, né? De maneira muito mais detalhada, ele explica, né, por que o Trump não vai bancar levar as eleições para a Suprema Corte, mas o fato é de que alguns bolsonaristas fizeram coro, né, com o governo do Trump, com o discurso do Trump, de que as eleições foram fraudadas e de que né, e de que precisa recontar. A tese do Mazeu, né, eu sugiro que assistam, né, que ele explica melhor do que eu, de que esse é um discurso para poder preparar para as próximas eleições, né? O Mazeu coloca nesse ponto, né? Eu acho que é bastante provável, até porque é custoso para o próprio Partido Republicano manter um processo dessa magnitude, né? Mas é fato de que o bolsonarismo endossou isso, né? Inclusive até teve não sei se teve, espero-se que não, porque seria muito ridículo, né, ter uma manifestação brasileira apoiando o Trump, né, por parte dos bolsonaristas. Então chega a ser meio absurdo e hilário, né? Pensar que os Estados Unidos está preocupado com uma manifestação que está acontecendo em Jacareí pedindo a recontagem. Vai ser, nossa, a Casa Branca vai ficar muito preocupada em relação a isso, né? Mas, enfim.
É, e mesmo tendo essa política dos bolsonaristas de reforçar a tese do Trump, o que mostra também que o governo Bolsonaro está muito aliado, né, com esse setor da burguesia imperialista, né? Lembrando sempre que da burguesia imperialista que se organiza no torno do Partido Republicano, o governo Bolsonaro disse que o Trump não é a pessoa mais importante no mundo e que mostrando, né, que, que de uma certa medida ele vai manter uma relação de submissão aos interesses dos Estados Unidos, né? Mas só que não vai ser algo que como era o como era o Trump, né? Que era uma relação que era harmoniosa, né? Que era uma relação do Brasil por parte uma relação que o Brasil mantinha uma postura totalmente de submissão, né? Vai ter alguns conflitos, né? Vai ter alguns choques entre os dois países, talvez sim tenha, né? Mas não a ponto de chegar e falar assim, vamos para a guerra, né? Mas vai ter alguns conflitos, sim, né? Lembrando sempre que a principal polêmica, né, que do, do Bolsonaro em relação ao Biden é a questão da Amazonas, né? Porque o Bolsonaro, em última instância, quer o direito do Bolsonaro de queimar a Amazonas, a floresta e destruir a floresta para poder usar e favorecer os grandes fazendeiros e tudo mais, né? Mas e isso choca um pouco de interesses com setores da Europa, né? E de setores do próprio Estados Unidos que, por interesses econômicos, obviamente não está preocupado, obviamente que esses setores também não estão preocupados com o meio ambiente, né? Por interesses econômicos, acaba vendo com maus olhos, né, essa postura que o Bolsonaro tem em relação à questão às florestas brasileiras, né? Isso, né, pode levar, inclusive, uma postura isolacionista, desisolado do Bolsonaro, né? Que chega a ser bastante complicada, né? Mas, enfim, isso aí foi mais ou menos uma análise geral do, da relação Bolsonaro-Estados Unidos, né? Obviamente que talvez mais para frente possamos trazer gente para discutir essa questão, né? Que certamente não vai ser uma questão, né? Que vai se encerrar por aqui, né? Que acho que muito pelo contrário, né? Acho que ela continua. E por fim, vamos para a última questão, né? Que é a crise, né? Que está acontecendo no estado do Amapá, né? Do Amapá, que se encontra, né? A cidade se encontra na escuridão, acabou-se a luz, né? Acabou-se a luz, aconteceu um apagão geral que, até onde eu estou acompanhando, né, está durando mais ou menos uma semana já, né? E por conta disso as pessoas estão passando aperto porque não tem energia, né? Não preciso ser muito especialista para dizer aqui, né? Que a energia hoje é algo vital, né? Para a vida da sociedade, para a vida do indivíduo, né? Por várias questões, né? Porque a gente virou
com o desenvolvimento da própria sociedade, a gente virou dependente da energia, né? Virou dependente tanto para se alimentar, para tomar banho, para poder ter luz, para poder fazer as coisas, né? E além de outras questões também, né, que a gente tem que levar em consideração que muitas das pessoas elas precisam da energia diretamente para poder viver, né? Porque as pessoas enfermas, né, que precisam de um certo cuidado, de um aparelho para funcionar, para poder continuar, sei lá, respirando, para poder continuar vivendo, né? Lembrando também que a gente tem a questão, a energia é bastante fundamental para o funcionamento de hospital, né? A gente também está é importante ressaltar, a gente também está numa crise sanitária que muitas das pessoas estão usando um respirador, né? Para poder viver, né? Para poder o vírus não poder matar a pessoa, né? Por problema de respiratório. E quando se acaba a energia, as pessoas estão passando aperto, né? Passam aperto, bastante complicado isso. Isso está gerando uma enorme revolta social, né? Uma enorme crise, em torno dessa questão, né? Tá tendo protestos, na região, está tendo inclusive confrontos, né, por conta disso, da população, né, que tá revoltada com essa questão, com toda a razão do mundo que esteja revoltada. E a resposta, né, do Estado é através da repressão policial, né, através da violência policial, não de tratar isso com violência, pessoas que estão ali revoltadas porque elas não têm questão porque elas não têm energia para dar continuidade à vida delas, né? Eu vi uma cena, é importante, da internet, é importante lembrar que para a gente tomar cuidado com o que vê na internet, mas eu vi uma cena de um policial chegando armado e intimando um comerciante, porque supostamente esse comerciante seria uma das lideranças, né, das manifestações, dos confrontos que estão acontecendo no Amapá. Um tremendo absurdo, né, que mostra o caráter da situação política que a gente está vivendo, onde que as pessoas elas não podem ficar revoltadas, né, né, porque estão sem energia. Lembrando sempre também, né, que isso é algo essencial para a vida de várias pessoas, e que se elas estão se protestando é porque a situação está chegando no limite, né? E qual que é o motivo do Amapá, né, ficar sem energia? É porque tem uma empresa privada lá, né? E aí a gente vai entrar num debate, né? A questão da privatização. Tem uma empresa privada lá, né? Que não fez a sua devida manutenção, né? Seu devido funcionamento na questão da energia, né? E isso levou a um defeito que deixou milhares de pessoas sem energia. Aí a gente entra numa questão, né? Que quando se privatiza, né? Que acho que é importante colocar aqui, o dono da nova empresa privada não está interessado, né, em defender
trazer um serviço de qualidade para a população que usa, né, que usa esse serviço, que precisa desse serviço, né? Ele está interessado, né, simplesmente no seu lucro, né? E quando ele está interessado no seu lucro, ele muitas das vezes deixa de lado questões importantes, como, por exemplo, a manutenção do serviço, de trazer um serviço de qualidade, né, para milhares de pessoas que dependem daquilo para poder continuar suas vidas, principalmente numa questão de energia que na verdade nem privado deveria ser público, porque é uma questão essencial para a população que o Estado, né, num plano ideal, deveria tomar conta, né? Então, né, a gente sabe que a gente tem uma visão neoliberal, né, que é a visão de que o Estado seria ineficaz e o privado não, né? Então, ou seja, os serviços estatais eles são ruins e os serviços privados eles são bons, né? Existe muito essa discussão, por exemplo, por parte dos Correios, né? Muitas das pessoas que defendem a privatização, ou até mesmo que não defendem a privatização, falam que o serviço dos Correios é ruim. Eu, particularmente, não tive, como falei aqui outra vez, não tive problema nenhum com o serviço dos Correios, né? E muito pelo contrário, mas se a gente for refletir por que os serviços Correios são assim, a gente tem que fazer uma análise mais profunda, né, do que falar simplesmente que a solução é privatizar. E esse caso que aconteceu no Amapá é mais uma prova, né, de que os serviços, né, privados eles também são precários, né? Eles também são ruins, né? Ou seja, né? Também são bastante precários, são bastante ruins. E que está muito longe de ser a saída está muito longe de ser a saída dos interesses da população, né? O Amapá precisa de total solidariedade dos setores de esquerda, da população, dos trabalhadores, da população pobre de modo geral, dos movimentos sociais, de parlamentares progressistas, de organizações de direitos humanos, né? E é importante lembrar que nessa mesma semana, né, que está acontecendo essa situação no Amapá, o governo insiste nas privatizações, insiste na sua política privatista, sem se preocupar com o serviço de que vai ser prestado e muito menos sem aprender sobre o que está acontecendo no Amapá, né? Ou seja, o risco de ter serviço precário para todo o país, se depender do governo federal, é bastante grande, né? Enfim, pessoal, essas são algumas notícias, né? Onde que a gente não diria assim falar que fizemos análise, né? Que seria muito pretensioso, mas fizemos alguns pressupostos, né? Fizemos algumas reflexões, algumas breves, né? Que certamente podem e serão aprofundadas, né? Lembrando, quero agradecer quem assistiu esse vídeo, né? Que vai estar no YouTube, né? Então, reforçando que é para curtir o vídeo, né? Se inscrever no canal, quem não se inscreveu no canal do YouTube, curtir a página no Facebook, para dar mais visibilidade para essas questões, para as entrevistas que eu estou fazendo para o canal, para poder fortalecer o canal chegar com um número maior de gente, né?
A construção desse canal não depende diretamente só de mim. Obviamente que se não fosse por mim, o canal não existia, né? Mas depende também das pessoas curtirem, compartilharem, de estar em visibilidade, né? Porque uma das coisas que, inclusive, andei refletindo, né? Que isso é um modo de fazer o canal crescer, né? Porque é um canal que quase não é investido dinheiro, né? Porque não aceitar dinheiro de Estado de grandes empresários, né? E é um canal feito por mim, é um canal feito, né, digamos assim, no termo popular, na raça, né? Então é importante que faça que as pessoas contribuam também, né? Isso ajuda para o crescimento do canal, né? Ajuda a ter mais um meio de reflexão frente a esse período complicado que estamos vivendo. E lembrar que no domingo, né, é dia de eleição, né? E obviamente que a gente vai ter um especial para fazer uma análise, né, das eleições, né? Também vamos isso vai ser à noite, de tarde, né? Vamos conversar com o Felipe Pergueiro, né? O Felipe, corrija, por favor, né? Mais conhecido como chileno, para discutir, né? Para conversar um pouco, né? Sobre as mobilizações do Chile, do processo da Constituinte. Isso vai ser mais ou menos umas 4 horas da tarde, né? E vai ter uma sessão de esportes, né? Onde eu e o Lucas Costa, né, que fazia as lives esportivas comigo digamos assim, não posso nem dizer recomeçar o canal, antes de voltar com o canal, né, de fazer as lives para conversar um pouco sobre o GP da Turquia de Fórmula 1. Então é isso, pessoal, né? Quero agradecer aqui quem assistiu, né? E encerrando mais um Notícias Comentadas.